Oi, gente, começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje uma convidada para lá de especial, doutora, ela que cuida da nutrição materno-infantil. É uma honra receber aqui doutora Andréa Fricks. Muito bom? Tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da minha história. Vamos papear, hoje é dia. Eu fico muito honrado, muito feliz com a sua presença aqui, porque eu vejo e fui acompanhando, conhecendo o seu trabalho e como você transforma a vida das pessoas, assim. Mas eu queria também saber e conhecer a sua vida, né? Esse bate-papo. E como que começou, então, a questão da nutrição na sua vida? Olha, a nutrição chegou na minha vida de uma maneira inusitada. Eu era enfermeira de UTI neonatal e pediátrica, trabalhei muitos anos nessa área, especialista em neonatologia, então eu só trabalhei cuidando de bebês e crianças graves em UTIs. 10 anos. E era professora também universitária. E aí, sempre para enfermagem. Então, eu me formei na UFES, logo comecei a trabalhar, dar aula. E aí, eu tive 4 gestações até hoje, né? A primeira, eu sofri um aborto, depois eu tive uma segunda gestação, que é o meu filho, que hoje tem 14 anos, um príncipe, Miguel. Depois eu tive uma outra gestação, que desde o início dessa gestação, a gente descobriu que esse bebê era extremamente mal formado. Foi por causa desse bebê mal formado, que graças a Deus nasceu com vida, que eu descobri a nutrição. Na verdade, Bernardo, antes disso, agora me ocorreu aqui que pulei uma etapa, o meu marido é médico e ele trabalha muito nessa área preventiva, ortomolecular, ele é nutrólogo também. E ele sempre me diz, porque eu na enfermagem, e aí os meus seguidores, nossos ouvintes da enfermagem vão saber que na enfermagem, geralmente, é uma vida, a enfermagem precisa ser valorizada, a enfermagem é uma luta muito grande, é um trabalho muito árduo, é um trabalho incrível, gratificante e pesado, muito pesado. E a enfermagem, especialmente no nosso país, porque não são todos os países, graças a Deus, que são assim, é muito pouco valorizada, em termos de remuneração, de reconhecimento e tudo mais. Mas eu era extremamente feliz e realizada na enfermagem. Eu coordenava equipes de UTIs neonatais e pediátricas, tinha uma carreira muito bem sucedida. O meu marido, mas o que eu ia contar da enfermagem é que a gente come mal na enfermagem, no plantão. É uma qualidade de vida, às vezes, muito complicada, porque é um trabalho duro, pesado, e no meio da madrugada você come mal. E eu era uma pessoa que era extremamente bem sucedida como profissional, mas eu não tinha a noção da nutrição, do cuidado. Até tinha feito na UFES um período de nutrição da faculdade de enfermagem, mas eu não tinha essa visão. E o meu marido, que já trabalhava com essa medicina preventiva, falava comigo quando a gente casou, faz nutrição é a profissão do futuro, faz nutrição pra gente. Eu acho que eu comia tão mal. Que ficava como uma dica, né? Tipo, vê se cola. Eu brinco que eu comia tão mal que ele jogava essa assim pra ver se a gente tinha uma família mais saudável. E aquilo fazia algum sentido pra mim. E eu comecei, como eu eliminei muitas matérias, mineiro gosta de contar caso, né? Então eu vou contar caso. Eu eliminei muitas matérias. Se eu entrasse na nutrição, eu eliminei, sim, eu poderia eliminar 20 matérias, 22, porque na UFES eu tinha uma carga horária muito boa da enfermagem. Então eu dei esse voto de confiança pro meu marido. Eu disse assim, eu vou entrar. No primeiro período eu faria só uma matéria. Eu tinha um bebê, que era o Miguel, de 6 meses, mamando no peito. E entrei na nutrição um pouco de curiosidade, ou mesmo nessa tentativa de cuidar um pouco melhor da alimentação da minha família e da minha própria alimentação. Só que aí, logo que eu entrei, eu descobri que eu estava grávida da Marina. Então, eu estava começando uma faculdade, eu estava me descobrindo, né, nessa faculdade, que não era uma prioridade na minha vida, eu tinha um bebê. Descobri que estava grávida, eu tomei um susto. E logo no início eu descobri que esse bebê que eu esperava era muito mal formado. Depois, se você quiser, a gente entra nessa história. Mas aí foi por causa dessa filha que eu mergulhei. Porque aí eu fui fazendo a faculdade, eu sou tão guerreira e eu tenho aquela coisa de começar e terminar. Eu acho que é por isso que ele brincou comigo. Começa, se você não quiser, você não termina. Porque ele sabia que eu ia terminar. E aí eu fui de curiosidade, fui fazendo, tentei enquanto eu pude, porque eu comecei a me interessar, a gostar, a ver que fazia sentido, e tentei levar o quanto eu pude, mas a minha filha, pelo período que ela viveu, ela teve muitas internações, eu cheguei a trancar no momento. Só que aí, dado o momento da gravidade dela, o meu marido disse pra mim, por que você não continua fazendo nutrição, mesmo que seja um mega desafio?
uma mãe de um filho pequeno com outro filho doente, estudando uma nova graduação, mas ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim: você já ajuda muito a nossa filha como enfermeira. Eu salvei a vida dela inúmeras vezes como enfermeira, especialista naquilo, em crianças graves. Ele disse: eu acredito que como nutricionista você vai poder ajudar ela ainda mais. Quando ele falou aquilo para mim, me deu um insight. Eu disse: é isso, eu vou continuar. E aí foi uma luta enorme, mas eu continuei. E aí, assim, eu fiquei assim encantado com isso, porque como ajudar ainda mais, mas você falou que podemos voltar nesse assunto. Como é que foi então essa questão da sua filha para você, então, assim, aquele momento assim que ele falou essa frase com a sua filha, que você falou, então agora é isso. Acho que tem um propósito aqui, tem algo que eu posso fazer. Na nutrição. É, eu retomei por isso. Foi muito difícil, porque a Marina era grave. Então, eu estudei nutrição nas UTIs, sentada na cadeira, na poltrona do papai, do lado dela, às vezes achando que ela estava morrendo. Mas eu tinha uma vontade de entender o que acontecia com ela. Ela tinha uma dificuldade em se nutrir. E eu tinha tanta vontade de tentar ajudá-la. O meu marido também fazia pós em medicina tradicional chinesa. E a gente fazia, porque o amor de uma mãe, o amor de um pai é um amor que move o mundo, que transforma o mundo. E por esse amor, a gente lutava. Então, a Marina foi muito grave. Ela teve 7 internações em UTIs pediátricas. Eu morei com ela dentro de UTI ao longo de 6 meses. Não ininterruptos, então a gente ia para casa, ficava um mês na UTI, depois um mês em casa, depois mais 2 na UTI, depois ela teve tudo que você pensar. A Marina teve 7 meses de febre. Nossa. Ela teve 7 meses de febre diária. Às vezes, quando alguém da minha casa acordava às 6 da manhã, eu já tinha dado 3 banhos na Marina. E eu cuidava dela, eu cuidei dela esse tempo todo. Sozinha, com o apoio, né, do meu marido, da Dá, que é a pessoa que está comigo, graças a Deus, até hoje, que é meu anjo da guarda. Te amo, Dá. Meus seguidores do Instagram também são apaixonados com ela. Ela está comigo há 15 anos, desde que eu me casei. E é isso, eu tinha uma UTI montada em casa. A Marina fez uma recusa alimentar muito grave, porque provavelmente, hoje, com a visão que eu tenho hoje de ser doutora em fisiologia e estudar muito, tudo que aconteceu com a minha vida depois, eu entendo que houve um sofrimento muito grande dela em relação à alimentação, porque ela tinha um volvo gástrico e um vício de rotação no intestino. E isso a gente sabia de nada quando ela nasceu. Embora eu, já no início da gravidez, depois eu posso contar isso, eu já descobri que ela seria mal formada e os médicos diziam até que ela seria inviável. Mas o fato é que ela sofria muito quando ela era amamentada. Ela sofria muito, ela sentia muita dor. E depois fez várias cirurgias, teve várias complicações. E ela fez uma recusa alimentar. A Marina morreu sem comer. Ela fez uma recusa total e por mais que a gente tivesse tentado todos os recursos e especialistas e cirurgias e tudo mais, ela não aceitava, então ela ficou com sonda muito tempo, algo que eu era especialista nisso como enfermeira. Depois ela precisou fazer uma gastrostomia e eu alimentava ela por essa sonda de gastrostomia. Eu estudava, só para você ter uma ideia, a Marina, muitas vezes eu corria a dieta dela na sonda de gastrostomia por 1 hora e 1h30. Então eu não dormia, eu passava as noites cuidando dela. E aí, em alguns momentos, quando acabava, eu a observava para ver se ela ia passar mal ou se ela ia ficar bem. Então, muitas vezes eu estudava nessa 1h30 que a dieta estava correndo e eu tinha que ficar vigilante com ela. Foi assim que eu estudei nutrição. Eu fui até a metade da faculdade para ajudar a Marina a sobreviver. Ela morreu em um processo de desnutrição. Ela teve um processo de desnutrição e perdendo peso. Nós sabíamos que se ela fosse internada nesse processo, ela tinha um risco muito grande de pegar uma infecção, até pela própria imunidade, pelo processo fisiológico, fisiopatológico que ela estava vivendo. Mas chegou um ponto que a gente não conseguiu mais segurar ela em casa, a gente teve que internar. E aí ela internou para fazer uma endoscopia e pegou uma infecção hospitalar e ela faleceu por um choque séptico, por uma infecção generalizada. E aí, o que aconteceu com a nutrição, né? Porque, na verdade, eu estava na metade da faculdade, mas eu fazia todo esse sacrifício
com a expectativa de ajudar a Marina a sobreviver e ter qualidade de vida. Eu não imaginava que eu seria uma nutricionista, não imaginava que eu seria uma nutricionista materno-infantil, não imaginava que eu estaria aqui, que eu teria escrito 5 livros, que eu teria feito mestrado e doutorado e que Deus ia fazer essa guinada na minha vida. Eu não imaginava. Isso foi um novo momento. Mas quando ela morreu, eu estava ali de férias. Ela faleceu 23 de julho de 2010. Então eu estava de férias da faculdade. Provavelmente indo para o 5º período, se eu não me engano. 4º ou 5º agora, eu não me lembro. E aí, eu tinha aquela UTI montada em casa. Meu filho Miguel tinha 2 anos e meio quando ela morreu. E aí, eu fiquei com aquela UTI. Eu me lembro, assim, que eu não tinha um vazio. Porque Deus sempre teve preenchido, assim. O meu coração sempre foi preenchido pela presença de Deus e pela certeza de que Ele estava ali comigo. Mas eu ia fazer o quê? Eu perdi o meu emprego injustamente. Depois, se você quiser, a gente pode falar também disso. Acho que é uma pauta muito interessante, porque as mulheres que estão nos assistindo passam por isso. Eu tinha perdido o emprego como professora universitária, injustamente, por estar vivendo isso com a minha filha, 2 meses antes. Então, quando ela morreu, eu não tinha mais emprego, não tinha nada. Eu não tinha filha, que eu cuidava 24 horas a 1 ano e 4 meses. Eu não tinha um emprego que eu amava e que eu dava aula e me dedicava 8 anos, embora eu tivesse implorado para me manter nesse emprego. E eu fui cruelmente colocada para fora. E aí eu me lembro que logo alguns dias depois, eu fiquei assim, sabe, eu me sentia, eu falo que eu era uma barata tonta, assim, literalmente, que alguém pisou num salto ali quando a gente quer matar a barata. Eu adoro contar essa história porque eu adoro matar barata. Ninguém imagina isso, mas eu amo matar barata. E quando você mata a barata e ela não morre completamente, eu me sentia assim. E aí um dia eu abracei meu marido e eu disse para ele: o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não tenho a filha que eu queria ter. Eu tenho vontade de encontrar minha filha. Se Deus perguntasse o que eu queria que Ele me levasse para encontrar minha filha. E o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho mais meu emprego. Eu fazia faculdade de nutrição por causa da Marina. E aí meu marido me abraçou e falou para mim assim: quantas Andréias estão passando o que você passou? Quantas Marinas estão passando o que a nossa filha passou? Você vai continuar estudando, sim. Você vai estudar e vai lutar para ser a profissional que você buscava e não encontrava. Porque, Bernardo, a gente pensava fora da caixinha, a gente queria outras alternativas. E quantas vezes nós sofremos enquanto pais, porque as pessoas diziam assim: não, o protocolo é esse. A menina estava morrendo, dava errado com ela. Não, mas olha, mãezinha, o protocolo é esse. Eu disse: mas é a vida da minha filha, eu não vou deixar um protocolo matá-la. E aí o meu marido me relembrou tudo isso e disse: você vai ser essa profissional que vai fazer pelas mães e pelas crianças o que a gente queria que alguém tivesse feito pelo nosso filho, pela nossa filha. E aí eu arregacei as mangas, eu fui igual um pano de chão, mas eu fui para a faculdade na outra semana, as aulas voltaram, eu ia chorando, eu voltava chorando, eu saía durante as aulas para chorar no banheiro e para voltar. Eu me lembro que quando eu cheguei, a primeira aula que eu assisti era de uma disciplina que na época chamava Dietoterapia 2, e a professora estava ensinando sobre desnutrição. Então, o primeiro slide que ela colocou era uma fotinha de uma menininha sentada, desnutrida, e parecia que eu estava vendo a Marina. Eu tive que me segurar para sair, para ir até o banheiro, me desmanchar e depois voltar. Mas eu não desisti, porque eu entendi ali, com aquela fala do meu marido e com tudo que aconteceu, que havia um propósito para a minha vida, para a vida da minha filha. E eu amei essa filha e fui grata por essa filha em todo momento. Eu nunca me vitimizei. Ela estava morrendo na UTI, no dia do aniversário dela de 1 ano, eu coloquei um salto alto, uma roupa, passei no supermercado, comprei coisa para enfermagem e fui. Tem foto dela lá, morrendo, entubada, e eu ali do lado, porque eu entendia que eu não era uma vítima. Eu tinha uma filha que tinha uma condição muito grave, mas eu era uma mãe que estava lutando por uma filha. E assim eu continuei estudando, porque eu entendi que tudo isso que a gente passou não poderia ser em vão. Eu não queria que a minha filha morresse lá no cemitério e junto com o corpo dela ou com o caixão dela ficasse enterrada uma história de tanta vida, uma história de tanta bênção, porque eu me sentia e me sinto até hoje abençoada por essa história. E eu queria multiplicar isso. E aí foi quando eu falei: não, eu vou realmente, meu marido tem razão, se eu perdi esse emprego, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, eu vou estudar. O que me resta é estudar, eu vou me dedicar completamente a isso. E aí minha vida se transformou. Andréia, você falou sobre a pauta
que é importante porque também já conversei com outras mulheres falando sobre a questão não só de licença maternidade, mas dificuldades de serem mandadas embora ou não a serem admitidas em empresas por conta desse período. O que aconteceu com você que você estava trabalhando, passando por toda essa situação e foi mandada embora? Exato. Eu não fui mandada embora, eu fui convidada a sair. Quando, hoje, algumas questões estão sendo politicamente construídas de forma diferente. Eu vejo muito a Michelle Bolsonaro falar isso em relação a mães de crianças com necessidades especiais. Então, eu vejo que há um movimento nesse sentido, acho que muito tem que ser feito ainda. Mas, na minha época... se você tem um filho, você tem a licença maternidade de 4 meses. Eu dava aula numa grande universidade particular nessa época. Você tem uma licença de 4 meses. A sua licença acabou, o seu filho está morrendo na UTI. Você tem que voltar a trabalhar. É inacreditável isso. Eu tinha que voltar a trabalhar. O que aconteceu foi quando a minha filha... isso aconteceu comigo, quando eu tinha que voltar. E aí, eu não me lembro o trâmite como foi, mas algum médico me encaminhou para o INSS naquela época e eu fui afastada um tempo do trabalho por isso. Eu nunca menti, eu nunca disse que eu estava doente, nada disso. Eu fui afastada e aquela junta médica, enfim, eu fui afastada por um tempo. Só que ela continuou doente. Hoje eu estava em casa, amanhã ela estava grávida na UTI e ela continuou sendo internada. E eu sempre tive, Bernardo, como tenho até hoje na minha vida, um caráter, uma honestidade. Para mim, nada é mais importante que o meu caráter e que ser verdadeiro em tudo que eu faço e que eu digo. E eu já tinha todos esses valores, claro. E aí, eu sempre disse para mim e para qualquer pessoa, se eu fosse passar numa junta médica porque eu estava afastada, eu dizia a verdade. Eu tenho uma filha, a minha filha está na UTI, eu tenho que voltar a trabalhar. Então, numa dessas vezes que eu fiquei afastada pouco tempo, eu disse para a médica, a minha filha está internada na UTI, eu não lembro se na época ela estava internada em São Paulo aqui, eu não estou doente, eu tenho uma filha que está morrendo na UTI. E ela disse, então, você tem que voltar a trabalhar. Eu disse, ok, eu não vou mentir. E aí... Isso foi um período curto, mas quando isso aconteceu, eu tive que voltar a trabalhar. Só que ela continuava mal e ela continuava internada. E eu acho que ela ficou um tempo em casa, eu cheguei a tentar ir dar aula. Eu dava aula para enfermagem, em UTIs neonatais. E a minha filha internada numa UTI neonatal. Então, algumas pessoas tentaram me ajudar e reduz a carga horária aqui, mas era inviável. Até que eu comecei a dar aula numa semana que ela estava em casa. E só para você ter uma ideia, ela... estava bem, mas assim, toda essa estrutura hospitalar que eu tinha em casa, que eu mesma era enfermeira, que tinha lá as planilhas e cuidava de tudo. Mas ela estava no colo da Dadá, que que trabalha comigo até hoje, e eu percebi que, de longe, que ela começou a desaturar, a boquinha dela começou a ficar cianótica, ficar roxinha, e eu ia dar aula. Eu ia dar aula daí 1 hora. E aí eu percebi, eu já corri para pegar o oxigênio e tudo, e gritei com a Dadá, e ela disse para mim assim, não, eu acho que ela tá bem. Eu disse, não, traz. E quando eu coloquei o saturímetro, ela estava saturando 40. Nossa. Ela já estava ali tendo algo muito grave. E eu imediatamente percebi, coloquei ela no oxigênio, liguei para a ambulância, liguei para o meu marido, liguei para a chefe da UTI onde ela internava, e para você ter uma ideia, eu acredito que em 30, 40 minutos a gente já estava com ela gravíssima na UTI. Ela já estava, ela foi na época do aniversário dela, inclusive, de 1 aninho. Ela fez uma pneumonia gravíssima, com derrame pleural, e foi muito grave. Então, assim, se eu tivesse ido dar aula, ela teria morrido naquele dia. E aí, eu entendi isso. E mesmo que eu fosse dar aula 3 dias na semana, eu não tinha condição de dar aula. Como? E aí, a faculdade, que eu entendo, Bernardo, que eu entendo, a leitura que eu tenho hoje, é que eu deixei de ser aquela profissional interessante. Aquela profissional exemplar que eu era, que estava sempre ali disponível, que se dedicou 7, 8 anos para essa empresa, porque eu era uma funcionária agora problemática. Qual o problema que eu tinha? O problema é que eu tinha uma filha gravemente doente, que hoje eu poderia ir dar aula, mas amanhã ela poderia estar na UTI. Qual mãe vai deixar o filho morrer na UTI e vai dar aula para outros profissionais cuidarem de outras crianças? Então, eu entendi que havia um interesse no meu desligamento. Mas não era o que eu precisava e o que eu queria. A gente tinha, imagina as despesas que a gente tinha naquela época com uma criança que tomava fórmulas especiais, que vivia internada. É uma luta muito grande. Em termos financeiros também. E eu amava esse emprego. Esse emprego era a minha esperança de voltar para a minha vida que eu sempre tive.
E aí, o que eu fiz? Como eu sempre fui muito correta, e ela grávida na UTI, então eu não ia, não tinha como. Então eu cancelei, avisava os alunos, enfim. Mas aí a faculdade começou a me pressionar. E ela na UTI. E aí eu marquei uma reunião com uma dos donos da universidade. Uma mulher. Curiosamente, uma mulher. E ela, no auge da sua soberba e do seu poder, né? Porque ela podia fazer qualquer coisa por mim ali. Eu fui a ela, eu me humilhei, pedi a ela que me desse uma licença sem remuneração. Eu pedi a ela, me dá 6 meses de licença sem remuneração. Eu estou passando uma luta muito grande com a minha filha. Eu amo esse trabalho, eu estou nessa empresa há muitos anos. Eu sempre fui uma profissional dedicada. Eu não quero seu dinheiro sem trabalhar. Eu queria um tempo para eu respirar, cuidar da minha filha e depois decidir. E eu me lembro, assim, tranquilamente, como se eu estivesse vendo ela aqui, da frieza dela, e dizia, professora, pede para sair. Nossa. Olha, a senhora saindo, as portas vão se manter abertas para você. E aí, Bernardo, naquele momento que ela me disse aquilo, uma mulher pegando a outra mulher que estava ali na beira do abismo, empurrando com o salto alto chique dela ali para baixo, eu senti Deus falando comigo, você não precisa disso, pode sair. Pode sair, você não precisa disso. E eu saí de lá, assim, tonta. Eu não acreditei da falta de humanidade dela. Até porque eu já trabalhava naquela empresa há muitos anos. Eu sabia que quantas pessoas eles ajudaram, dando licença sem remuneração, inúmeras. Só que naquele momento eu não era mais interessante para ela. Ela queria se livrar desse problema. E aí eu fiquei, ainda não pedi imediatamente. Eu tinha, né, ali, estava afastada ainda, assim, com a filha doente, na UTI, e eles me pressionando, e a parte toda da contabilidade me pressionando, me ligando, e eu fui pedir conta e saí em maio, e ela faleceu em julho. 2 meses depois ela faleceu. Hoje, Bernardo, se eu encontrasse essa mulher, eu agradeceria ela pelo mal que ela me fez, porque Deus transformou o mal que ela tentou me fazer em bênção na minha vida. Porque depois que a Marina morreu, e que eu não tinha mais esse emprego, graças a Deus, por mais que tenha me doído e tenha, financeiramente foi um problema, enfim, eu perdi tudo. Então, como eu perdi tudo, me restou estudar. E hoje, com o que eu faço, talvez eu acredite que em alguns dias de trabalho, e eu estou falando, não é o mais importante o financeiro na minha vida, não é. Tudo que eu realizei depois disso é muito mais importante. O financeiro é uma consequência. Mas se eu for pensar como uma mulher de negócios, porque eu sou uma mulher de negócios, se eu for pensar como uma mulher de negócios, eu vou dizer para você que hoje, talvez, em 15 minutos, eu ganhe o que eu ganharia trabalhando para ela um mês. Se eu estivesse no mesmo cargo hoje, sendo doutora. Na época eu nem era. Então, ela me fez um grande favor. Mas ela foi cruel comigo. E o que eu lamento é saber que muitas outras mulheres que não tinham, talvez, um marido para apoiar num momento mais urgente, ou uma estrutura familiar, ou até tudo isso que aconteceu comigo, que perderam injustamente o emprego numa ocasião, numa situação tão lamentável como essa. Muito forte. A energia que você tem do seu trabalho, ela, hoje em dia, quando alguém assiste um post seu, quando vê alguma live sua, ou quando adquire um curso, uma mentoria, ela tem, assim, ela não está recebendo só aquela mentoria ali, aquele momento, ela está trazendo a sua história, a sua energia de batalhas e batalhas para que esse momento. Então, assim, é oportunidade única. E como é que foi para você, nesse período da faculdade, então terminar a faculdade, escrever seu livro, seu primeiro livro, como é que foi o seu caminhar nesse processo? Ainda bem que eu escrevi esse monte de livro, que viva a internet, que está aí para mostrar, para não dizer que só eu estou contando, porque o que aconteceu na minha vida é um milagre eterno. Eu sou a prova viva de que milagre existe. Porque eu poderia ser essa mãe, eu poderia legitimamente ser uma mãe destruída numa cama. Pelo que eu passei em todas as esferas com a minha filha. Pelo que eu passei de dor enquanto ela viveu, pelos traumas das iatrogenias, que são as consequências de falhas que acontecem nesse processo. Eu poderia ser uma mãe revoltada, poderia estar em cima de uma cama. Mas, assim, eu comecei a ser curada por Deus em todo momento. Todo o processo da Marina, a meu ver, foi um propósito de Deus, e ele me mostrou muito isso. E eu tinha um coração aberto, como tenho até hoje. Então, eu aceitei esse propósito e eu fui sendo curada. E eu continuei estudando a nutrição. E aí, como eu continuei estudando, aquela luta toda, eu chorei 2 anos. Durante 2 anos, eu chorei diariamente.
E é bom a gente dizer isso, porque às vezes a mãe que perdeu um filho e está nos assistindo, ela pode falar, nossa, mas né, essa mulher... Aqui a gente nem está contando detalhes do que aconteceu, mas, poxa, ela pode falar isso porque está tão bem hoje, bem em todos os aspectos da vida dela. Não, mas eu sofri e chorei por 2 anos sem ter emprego, sem ter nada. Acreditando que eu ia estudar e alguma coisa poderia acontecer. Mas eu estudei muito. Eu tenho um versículo que sempre me guiou desde criança, que é assim, tudo que vier à sua mão para fazer, faz conforme as suas forças. E eu sou essa pessoa que dá o seu melhor em qualquer coisa. Quando eu fiz enfermagem, eu dava o meu melhor na enfermagem. Quando eu trabalhava no Hospital das Clínicas de Vitória como estagiário de enfermagem, ganhava R$120. O meu emprego, o meu maior serviço lá, o que eu mais fazia era preparar corpinho de bebê que morria para levar para patologia. Lavar a incubadora. Eu fazia o que ninguém queria fazer, mas eu fazia com amor. Eu colocava o meu melhor naquele processo, naquele procedimento de cuidar daquele corpo, de chamar aquela mãe, de fazer a diferença naquela vida da mãe. E assim eu sempre fui. Então eu dei o meu melhor na nutrição. Eu me formei em nutrição com coeficiente quase 10. Pra você ter uma ideia. Nossa. Tendo passado tudo isso. Porque eu falo para os meus mentorados, meus alunos, que eu não vinha passeio. Então, eu dei o meu melhor para terminar essa faculdade. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu já estava grávida do Davi. Eu peguei o diploma de nutrição com o Davi mamando no peito. Uhum. E aí, já mais filho e tudo junto e misturado. Eu entendi que, assim... A primeira metade da faculdade de nutrição eu estudei pela minha filha. A segunda metade da faculdade, Deus foi tirando essa lente chamada Marina e foi colocando outras lentes de outras Marinas e outras Andréas. Então, eu me apaixonei pela nutrição materno-infantil. Eu já sabia que eu ia ser nutricionista materno-infantil. Eu não queria ser nutricionista, eu queria ser nutricionista materno-infantil. Eu me lembro, Bernardo, porque eu tinha muita experiência na enfermagem, muito. Né? 10 anos, eu estudei muito enfermagem pediátrica. Eu me lembro que na minha graduação em nutrição, as primeiras aulas, a nutrição materno-infantil na minha época, pelo menos aonde eu estudei, era a matéria que mais reprovava, ninguém queria fazer. Nossa. Eu dizia para as minhas professoras assim, eu vou ser nutricionista materno-infantil. Elas falavam, não, como? Você vai morrer de fome. Você vai passar fome, você não tem futuro. Você tem que atender todo mundo e também atender a gestante. Você tem que atender todo mundo e também atender a criança. E eu falava, gente, que povo sem visão. Que povo sem visão, não é possível. Eu nem entendia tanto do mercado, mas eu falei, é falta de visão isso. Como posso? Eu sou enfermeira, eu só cuido de criança. Eu sou nutricionista, eu vou cuidar de todo mundo e também cuidar de criança. É outro universo. E aí, eu me dediquei tanto, e aí eu me destacava tanto, que eu me lembro que as primeiras aulas de nutrição materno-infantil, das turmas que faziam essa disciplina, na época que eu estudava, fui eu que ministrei. A professora, que era uma querida, que tinha feito pós-doc, não me lembro, em Harvard. A professora, ela tinha muita teoria, mas ela nunca tinha atendido uma criança. Então, ela me convidou para dar as primeiras aulas. Fantástico. E aí, eu fui me apaixonando por aquilo, eu já sabia que eu tinha uma missão, nunca imaginei a missão como aconteceu, mas sabia que eu tinha uma missão, que eu não ia deixar essa história à toa. Terminei de estudar, tive o Davi, e aí uma jornalista, a Sandra Freitas, e quero até honrar o nome dela aqui, ela me convidou, ela descobriu a minha história com a Marina pela internet. Porque eu nunca usei a história da Marina para dizer assim, eu quero ser uma profissional em cima dessa história. Não, era a história da minha filha, então de vez em quando no Facebook eu postava alguma coisa, a data da morte dela ou do aniversário dela, que é uma dor para essa mãe, né, que perdeu o filho, sempre vai ser, eu postava. Então a Sandra descobriu a minha história e me convidou para fazer uma matéria para a Gazeta, na época, para o Dia das Mães. Eu com o Davi bebê no colo, contando a minha história com a Marina. E foi um sucesso absoluto, a matéria é linda, foi um sucesso absoluto. Depois, no Dia das Mães, na Globo, enfim, foi a matéria mais assistida. E essa história circulou muito. E aí, o livro já estava escrito. Eu já tinha escrito meu primeiro livro, chama Quando o Sol Me Tocou, mas eu não tinha conseguido sequer publicar. Eu era uma mãe. Né? Eu não tinha nem condição financeira, não tinha nada. Não sabia nem como publicar o livro. Ele estava escrito, impresso, em folhas A4, encadernado numa gaveta. Só que essa história bombou tanto que foram se abrindo portas. Então, uma pessoa de Vitória que tinha ali uma loja na época, uma livraria, me convidou, me orientou, me colocou uma gráfica e eu consegui publicar esse primeiro livro. E aí, com esse livro, eu também tive muito apoio voluntário de muitos jornalistas. Eu sou muito grata a todas essas pessoas que voluntariamente me ajudaram a divulgar o lançamento desse livro. E através do lançamento desse livro, eu contei muito essa história. Talvez você tenha assistido essas entrevistas antigas minhas.
o livro foi muito vendido e aquilo foi me dando inspiração. E eu estava começando o consultório e aí a minha vida mudou completamente. Eu mergulhei completamente na nutrição materno-infantil. Eu sempre amei estudar, então eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado na UFES em Fisiologia Humana. Eu publiquei outros livros, hoje eu tenho 5 livros publicados. Eu fundei a Abrame, eu tenho uma pós de muito sucesso em São Paulo, hoje já com 2 cursos. E aí, nessa época, as redes sociais estavam começando, o Instagram estava começando. Então, eu tinha um @ nutricionista materno-infantil. Eu dizia assim, o que eu sou? Nutricionista materno-infantil. Eu quero ajudar as mães. As mães chegam no meu consultório e dizem assim, doutora, meu filho tem isso, eu sei que não pode comer aquilo. Eu dizia, mas de onde você tirou isso? A doença da mãe que tem um filho que tem isso. Eu disse, não, então o profissional da saúde tem que estar no Instagram. Eu vou começar a falar para essas mães. E aí eu coloquei o @ nutricionista materno-infantil. Aí eu acho que é um outro caso que eu posso contar aqui depois, se você quiser saber. Mas pessoas famosas começaram a me seguir, aquilo foi crescendo. Eu mesma que cuidei a maior parte do tempo das redes, como cuido até hoje. E virou tudo isso, essa loucura boa toda. Não, isso é fantástico, me lembra a frase assim, o barulho dos bons, né? A gente não pode, assim, a gente precisa ocupar os espaços com projetos de verdade, de projetos transformadores, de projetos que trazem transformações de fato na vida das pessoas, né? Porque senão a gente vai deixando, o que você falou aí me traz assim muito mito, muita coisa que a pessoa traz, né, para o consultório, porque viu de pessoas que não tem embasamento nenhum acadêmico e estão lá falando coisas de achismo, né, que tiraram, não sabe-se lá da onde. E isso é muito prejudicial, porque por causa da rede social tem uma voz ali, né, chega nas pessoas. E como é que foi então para você? Você falou, então, as pessoas começaram a seguir, a sua rede social começaram a chegar muitos questionamentos, muitas dúvidas chegavam para você ali naquela época? É, exatamente isso. Eu comecei como nutricionista materno-infantil. Foi um insight que eu tive. Na época, eu tinha pouquíssimas pessoas na minha área com esse perfil profissional. Eu me lembro que eu comecei o Insta na época que eu comecei o mestrado. Olha. Então, como o mestrado é bem puxado, porque eu fazia todos os procedimentos, cirurgias, enfim, na UFES, eu tinha alguns intervalos, alguns breaks ali entre um procedimento e outro e tal. Então, eu fazia tudo que eu tinha que fazer pro mestrado e nos intervalos eu ia postando no Instagram. Não tinha stories, não tinha nada disso, era feed, mas eu era apaixonada por isso, e sou até hoje. Porque eu sou uma comunicadora, eu gosto de me comunicar. Eu não, eu tenho certeza que de tudo que eu faço muito, eu tenho umas atuações eu sou muito plural nas minhas atuações, mas eu falo que me comunicar é o que eu mais amo fazer, o que eu mais gosto de fazer. Então eu gostava daquilo. E eu fui nisso mesmo que você falou, eu ficava horrorizada de ver a mãe que estava fazendo uma restrição alimentar numa criança que não precisava, porque alguém disse a ela. Então eu fiz, e aí eu falo que Deus abençoa a gente, o coração bom, o que a gente planta de bem, a gente colhe de bem. E eu plantei o bem. Eu fiz um Instagram para ajudar as mães. E eu não pensava que essas mães, por causa do Instagram, elas iam vir para o meu consultório, eu ia encher o consultório por isso. Eu pensava naquelas mães que não poderiam chegar no meu consultório e que eu poderia ajudar de alguma maneira. Essa foi a intenção real do meu coração. Então, isso foi maravilhoso, porque Deus transformou isso em bem também para mim. E eu começava a postar, por exemplo, eu tinha muitas crianças que por algum motivo não podiam, eram celíacas ou não podiam comer glúten. Aí eu via que numa loja tal tinha chegado uma aveia sem glúten, sem contaminação por glúten. Aí eu postava. E aí o cara da loja me dizia assim, olha, doutora, quando você for postar, me avisa, porque esgotou. E eu não imaginava isso, eu nem pensava nisso. E aí eu fui aprendendo na raça sobre o Instagram. Eu fui me apaixonando cada vez mais. Algumas pessoas famosas começaram a me seguir, seguem até hoje, da gente ter relacionamento, da gente falar. E eu sou uma apaixonada. Quando veio o Stories, então, foi minha realização, porque a rede social, você pode ser verdadeira, você pode ser falso, como em tudo. E existe muita falsidade, inclusive no meu meio, na rede social. E o Stories é incrível, porque você tem que ser de verdade. A pessoa sente se você é de verdade. Você vai crescer se você for de verdade. Então é isso, eu sou apaixonada. Se quiser falar só disso, eu já me encontro. Fantástico. Qualquer 4 horas de conversa, a gente vai... Estamos aqui para isso. Para isso. E olha que legal. E aí você
o consultório ali foram chegando pessoas, eu acredito que a demanda foi muito alta. E como é que foi a questão, assim? Porque tem muita gente que deve estar assistindo e que deve estar assim, tem algum curso, tem alguma coisa, como que porque você deve viajar para fazer palestras e tal, mas não consegue estar em muitos locais, mas a rede social ajuda. Então, tem isso também, tem os seus cursos online, as pessoas podem adquirir? Tenho. Eu já lancei muitas coisas. Eu sou da época, Bernardo, que eu lançava DVD. Um dia uma estrategista digital me falou assim: cara, você é tão visionária que quando não existia curso online, você lançava DVD. Eu lançava DVD de palestras. Se eu não me engano, foram 5 ou 6 DVDs. Eu ia palestrar, pagava alguém para me filmar e depois vendia esses DVDs. Tem gente que tem nutricionistas e pediatras, principalmente, que é o maior público profissional que me segue, que tem meus DVDs até hoje e é lindo. Eu tenho, assim, eu tive os DVDs, eu tenho cursos online, então eu já lancei vários cursos online de um sucesso enorme. Hoje eu tenho uma mentoria online, então eu queria me aproximar mais desse aluno, que são pediatras, nutricionistas e obstetras, então eu acompanho online e agora eu estou lançando novos cursos. Eu não paro, os meus alunos falam que eu sou uma máquina. Então eu vou lançando de acordo com aquilo que eu posso entregar. Eu tenho um planejamento, claro, para minha carreira. Então, por exemplo, esse ano, como eu queria, nesse segundo semestre, lançar a minha mentoria, e é algo que eu precisava mergulhar, como eu estou mergulhada, eu tirei todos os meus cursos online do ar. Uhum. Aí tem uma galera chateada comigo, porque... porque é um momento da sua dedicação para a mentoria. As pessoas têm que entender. Eu não quero vender por vender. As pessoas têm que entender que tem um propósito no seu projeto. É isso. As pessoas que compraram os seus livros, que seguem você nas redes sociais, não é aquele curso que tem gente ali que acabou, se formou, ou que não tem nada. Tem uma história, tem uma vida. História, tem um propósito. Carrega um propósito, uma missão, uma mensagem. E eu não vendo por vender. E eu eu tenho certeza que esse propósito e o fato das pessoas, o mercado me conhecer e me respeitar assim, sabem a seriedade do meu trabalho, em tudo que eu coloco. Então eu entendo que isso contribui muito para o sucesso de tudo que eu lanço. Eu esgoto tudo que eu lanço, eu preencho as turmas, eu bato todas as metas de lançamento, mas há um propósito. Eu não quero vender só por vender, eu não quero só dar um curso, eu quero que aquele curso, assim como eu não quero atender só por atender. A minha agenda é lotada. Às vezes a pessoa espera um ano para marcar uma consulta, conseguir passar numa consulta. Mas quando eu atendo essa pessoa, eu entendo que existe um movimento ali para que a gente estivesse junto nesse momento e para que seja impactante para aquela família. Então, esse propósito faz com que o trabalho seja tão diferenciado. E aí, um bom trabalho feito com amor, com seriedade e com ciência, não tem como dar errado. Então, eu tenho os cursos, eu tenho mentoria, eu tenho a Abrame tem congressos, eu tenho o consultório em São Paulo, o consultório em Vitória, as consultas online, os livros, que esse ano eu lancei o mais novo de nutrição materno-infantil, mas eu já estou escrevendo mais 2. E eu acho que tem mais um monte de coisa que eu não estou lembrando. Vem filme sobre a sua vida. Olha, estou aberta a negociações, tá? Quem sabe agora. Não, seria uma série fantástica, assim. A sua seria história uma série muito forte. A minha história com Marina daria um filme incrível. E, além disso, você palestras também, né? Isso. Eventos, acredito que deve ser... E depoimentos, né? Esse pessoal que está fazendo, as pessoas que estão fazendo com você mentoria, devem ter depoimentos assim maravilhosos, né? Que devem chegar para você, né? Eu entendo que eu sou um canal de transformação para esses profissionais. Desde o início, eu sempre lidei com a mãe, eu sempre falei com a mãe, mas eu sempre fui muito ouvida pelo profissional. Eu acredito que provavelmente por essa carreira diferenciada que eu construí. Então eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado, as pessoas entendem que eu estudo. Eu não estou ali falando de nutrição materno-infantil porque eu acho, ou porque eu fui uma mãe que também fez nutrição. Eu estudei e estudo a fundo. Eu dou várias palestras em várias cidades, enfim, às vezes em eventos internacionais. Eu estudo aquilo a fundo para falar. Então, eu tenho um respeito da clientela profissional muito grande. O profissional, ele é o meu cliente, talvez hoje até o primeiro cliente no sentido da compra, do consumo dos cursos e tudo. Então, eu entendo, Bernardo, e é isso que eu quero, que eu não quero só que ele pague e faça um curso comigo. Eu quero que esse curso impacte a vida dele, porque desde o início eu entendia, eu posso atender aqui X mães por dia. Mas se eu capacitar um pediatra e um nutricionista para atender de uma forma diferenciada, eu vou potencializar isso muito.
E o meu propósito é fazer a diferença nessa geração. É isso que é o meu slogan, que não é um slogan que eu criei com marketing, com ninguém. Saiu da minha cabeça e montando uma palestra. Nós devemos, nós podemos, nós faremos a diferença nessa geração. Isso virou o slogan da Abrame e virou o slogan de uma geração de profissionais. Então, eu quero que o profissional seja impactado para ele impactar outras pessoas. Então, eu tenho muita entrega mesmo. A gente teve agora, anteontem, a primeira aula da minha turma de mentoria e foi muito impactante. Impactante porque há uma entrega, há um propósito. Essa onda de pessoas que querem transformar, querem fazer a diferença, isso é muito importante. Porque aí a gente, com as redes sociais, eu imagino que alguns problemas devem ter se agravado por conta disso, né? Assim, a questão da nutrição, comer com a tela. Como é que você enxerga isso? Nós estamos num mundo completamente adoecido. Nós já tínhamos um cenário muito difícil antes da pandemia, mas isso em todos os sentidos foi piorado com a pandemia. Se a gente parar para pensar na obesidade infantil, que já era uma tragédia antes da pandemia, eu palestrava sobre obesidade infantil e eu já dizia que a maior tragédia que a gente ia viver em termos de saúde pública coletiva nos próximos anos é a obesidade infantil. A obesidade infantil de origem epigenética, ela é muito grave. O que é obesidade infantil de origem epigenética? É quando acontece na vida intrauterina, especialmente, muitas vezes até antes da fecundação, quando o homem já vem ali com o estado de saúde prejudicado e a mulher também, e aí eles têm a relação, gera essa vida. Então, existem impactos ali bioquímicos que acontecem porque a gente trouxe no espermatozoide, no óvulo, na memória nossa de saúde. E, além disso, os agravos que acontecem na gestação, então, se essa mulher tem uma dieta rica em açúcar, em gordura de baixa qualidade, se ela tem uma desnutrição proteica, se ela tem uma infecção, tudo o que acontece, de alguma maneira, impacta esse bebê que está sendo gerado. Esse impacto, cientificamente falando, ele é chamado por mecanismos epigenéticos. Alguns radicais se acoplam no DNA desse bebê. E esses radicais fazem com que, de uma forma muito simples, eu estou simplificando, ele faz com que esse DNA se apresente de uma forma, não uma forma diferente, mas se ele tinha uma tendência genética a ter uma doença com 70, 80 anos, que isso seja, que isso anteceda, que aconteça na infância, ou que se expresse de uma maneira inadequada, de alguma maneira inadequada. E isso, o que tem acontecido? Como nós estamos vivendo uma geração de homens e mulheres que não têm essa visão e que estão engravidando, muitas vezes irresponsavelmente, estando no estado nutricional inadequado, ou estando usando medicações que não poderiam, ou com hábitos. O que acontece é que a gente está aumentando muito os mecanismos epigenéticos. E aí uma série de doenças cronotransmissíveis, como a obesidade, como diabetes, como o autismo, como doenças psiquiátricas, uma série de coisas estão acontecendo, estão aumentando exorbitantemente. Isso antes da pandemia. Agora, você imagina depois, porque o que aconteceu na pandemia? Os casais engravidaram muito mais, engravidaram sem planejar muito mais, bebendo socialmente, porque as pessoas estão bebendo socialmente, e na pandemia isso aumentou muito, sem se preparar, sem estarem bem suplementados, sem nada. E ainda com medo porque perderam o emprego, muitos divorciando. Eu tenho várias pacientes que engravidaram divorciando na pandemia. Então, a gente tem um problema social e um problema biológico, bioquímico, é real. E aí, voltando ao que eu estava dizendo antes, quando você tem uma criança que foi programada para ser obesa, porque houve uma carência intrauterina e o mecanismo epigenético criou ali um ambiente poupador, ela passou a ser poupadora e ela se torna obesa, essa obesidade é muito mais grave. Ela é muito mais grave do que uma obesidade de uma outra criança que não foi programada intrauterinamente e que teve talvez um trauma, um divórcio dos pais, um assalto, como pacientes que eu já tive. E aí, através daquele trauma, eles acabaram ganhando peso e a vida mudou e eles engordaram. É muito mais grave nascer programado para ser um obeso do que tornar-se obeso ao longo da vida. E aí, o que a gente tem hoje nesse cenário? A gente tem a obesidade, a gente tem os transtornos alimentares que aumentaram absurdamente, o número de crianças seletivas aumentou em números assim, muito expressivos, o número de adolescentes com bulimia, anorexia aumentou extremamente e muitas outras coisas. Eu vejo hoje esse cenário com muita preocupação. Nós estamos vivendo num mundo adoecido. Qualquer profissional da saúde atualizado sabe que eu não estou inventando isso.
Não estou inventando esses dados tão alarmantes de autismo. Ninguém está inventando isso. Isso é fato, é só olhar para o nosso redor. E a gente precisa cuidar dessas crianças. A gente tem que levantar um exército, eu digo para os meus alunos. Eu estou montando um exército que ama e está disposto a lutar por essa geração. A questão da alimentação, ainda mais que quando a gente fala não tem preparo, a gravidez, então, já não vai ter esse preparo, não vai ter esse cuidado da alimentação. Aí isso se reflete também nas primeiras alimentações, a amamentação desse bebê, né? Eu vejo, às vezes, a dificuldade de entender a importância desse período da amamentação, né? Como é que você pode falar isso para as pessoas que estão assistindo? Se a gente parar para pensar, existe um período ouro do desenvolvimento humano, que é até o título do meu livro do mais novo, Nutrição Materno-Infantil, o Poder dos Primeiros 1.100 Dias. Eu falo desde o preparo para engravidar, que é esse período ali de 90 a 100 dias, até essa criança completar 2 anos. Do ponto de vista científico, bioquímico, tudo o que acontece nesse período é o mais impactante para que ele desenvolva doenças ou tenha saúde por toda a vida, ao longo de toda a vida dele. Então, são recortes da vida, tudo importa. Não é que fez 2 anos e acabou e segue o baile e toca do jeito que quiser. Não é assim, é muito importante que a gente diga isso. Os primeiros anos são os mais importantes, mas se a gente fizer um recorte, a gente sabe que esse período é o mais importante. Então, é preparar para engravidar, é ter uma gestação mais saudável possível, e isso passa pela alimentação, isso passa pela suplementação, a gestante tem que ser suplementada, isso passa por evitar o estresse, isso passa pela qualidade de vida, da saúde espiritual, emocional, eu falo muito isso no livro. A gente precisa, às vezes, ser curado para gerar uma vida. Tem pessoas que estão adoecidas, e aí você faz, até questões psicológicas também, vão desencadear mecanismos epigenéticos. Então, e aí depois vem, a amamentação é fundamental. A gente, como profissional da saúde, o pediatra, o nutricionista materno-infantil, o obstetra, você, comunicador, todas as pessoas, a gente tem que lutar pela amamentação. A amamentação foi o que Deus fez para a gente chegar até aqui. É só essa a importância da nutrição e é só essa a importância da amamentação. Foi a forma como Deus criou o ser humano. Nós somos mamíferos, para a gente mamar na nossa mãe. Só, Bernardo, que a gente vem num mundo tão louco, de tanta coisa, que foi se perdendo e vai se perdendo nessa modernidade, nessa coisa da indústria, nessa coisa do faz o que você quiser da sua vida. E eu acho que a gente respeita, sim, todas as escolhas, ninguém está dizendo o contrário, mas nós temos que ensinar para essas mães que é possível amamentar, que muitas não amamentam porque não tem apoio, não tem informação adequada. Vai ver quando eu coloco um post no meu Instagram sobre a amamentação, a quantidade de mães que estão ali falando, dando relatos de sofrimento, porque elas queriam ter amamentado e não conseguiram, porque às vezes não tiveram uma rede de apoio. Então, no livro eu falo muito isso. Inclusive, do ponto de vista da obesidade, tem artigos que mostram que a amamentação é algo que pode minimizar os impactos epigenéticos causados na vida intrauterina do ponto de vista da obesidade. Tem um estudo muito interessante, e eu cito nas minhas redes, nas minhas aulas, que ele acompanha bebês que tiveram agressões epigenéticas. Como que a gente sabe que o bebê, por exemplo, o bebê CIUR, crescimento intrauterino retardado, o bebê que foi CIUR por qualquer motivo que seja, é um bebê que sofreu um impacto metabólico grande. Pode ser porque a mãe teve uma malformação uterina, qualquer motivo que seja, uma desnutrição, ele foi programado metabolicamente. Então, esse estudo ele pega todos os bebês CIUR e ele acompanha até a adolescência aqueles que foram amamentados e os que não foram amamentados, mostrando que o impacto da amamentação na proteção da obesidade infantil nesses bebês todos CIUR. Ou seja, aquele que foi CIUR e que foi amamentado nesse estudo eles fazem um recorte com 3 meses e com 6, mas esses não ficaram obesos como os outros que não foram amamentados. Então, existe uma certa proteção. Deus fez tudo perfeito, é a gente que inventa a moda e estraga o negócio. Eu acredito que talvez se tivesse políticas públicas, não sei se tem algum projeto, alguma coisa que você possa acompanhar, a questão da licença maternidade, paternidade, né? O pai, às vezes, são dias ali que ele tem para acompanhar a mulher, 4 meses, às vezes 6 meses, mas então, se tivesse assim, pelo menos 1 ano e meio, 2, né, de licença maternidade, porque é um dos períodos mais importantes da formação e economicamente, né, falando, isso para o Estado, enfim, para o governo, seria de extrema importância, né? Um país sério, que leva a sério essas políticas, um país que entende a importância da amamentação, ele apoiaria essa mãe a estar em casa amamentando. Ele apoiaria não só ela estar em casa,
sem trabalhar, mas ela estando em casa com toda assistência para ela amamentar. Em medidas de saúde pública, o prejuízo da não amamentação é gigantesco para o Estado. O prejuízo da não amamentação, ele vem desde os prejuízos para a saúde daquele bebê, para a saúde daquela mulher, porque até câncer e uma série de outras doenças são preveníveis. A mulher que amamenta tem menos risco. Então, não que ela não vá ter, mas ela tem muito menos risco pelo benefício da amamentação. Então, e para a saúde da criança, para a imunidade, para o desenvolvimento cognitivo, emocional, para a socialização, para a longevidade, para o QI. Tem estudos que mostram, Bernardo, que a amamentação prolongada, ela confere mais benefícios em relação ao QI. A gente já sabe que a amamentação confere inúmeros benefícios em relação ao aumento do QI da criança, em relação à não amamentada, mas tem estudos que mostram que a amamentação prolongada, existe um efeito tempo dependente. Quanto mais tempo, melhor. E a gente vê hoje o quê? Um preconceito enorme com a mulher que amamenta uma criança de 1 ano na rua. A gente vive tempos de uma total inversão de valores. É bonito você estar pelado em alguma situação, mas você não pode amamentar seu filho de 1 ano. Eu já vi num salão a mulher sofrer preconceito porque estava amamentando uma criança de 11 meses. Eu intervi em favor da mãe. Então, a gente vive numa sociedade louca, assim. Mas se os governos entendessem... Eu atendi uma vez uma paciente do Canadá. Ela é brasileira, o marido canadense, eles moravam lá e o bebê ficou na UTI. E ela veio no meu consultório presencialmente em Vitória. Ela disse assim, doutora, o bebê ficou na UTI alguns dias e depois teve alta. Ela disse assim, quando eu tive alta da UTI e cheguei na minha casa, o pediatra estava na porta da minha casa. Eu tomei um susto enorme. Eu disse, meu Deus, o que ele está fazendo aqui? Aí ele disse assim, eu perguntei a ele disse, eu só vou sair daqui quando você estiver segura para amamentar o seu bebê. Não. Entende? Entende essa diferença? Isso deveria ser medida de saúde pública. E eu não estou dizendo que uma mulher que não quer ou que teve um problema e que amamentou, ninguém está condenando nada disso, as pessoas são livres, sim. O que a gente não pode é dizer que ela não amamentou por ela ter escolhido, quando, na verdade, ela não teve apoio. Ela não foi apoiada pelo pediatra, pelo nutricionista, pela sociedade, pelo governo, por ninguém. E você está falando aí em ter 1 ano, 2 para ela ficar em casa, mas ela não tem 6 meses. Elas não têm 6 meses. Então, a gente tem que avançar muito, muito, muito. E a gente também vê, também em questão de crianças mais velhas, né? O pai, a mãe, a família quer colocar num colégio mais caro, a melhor educação, mas a alimentação dessa criança nessa escola, o que leva é uma coisa lamentável, né? É lamentável. Eu falo que, às vezes, a gente assusta quando a criança entra na escola. Porque você faz tudo ali lindo, a gente fala nos 1000 dias, a mãe, os meus pacientes, as minhas leitoras, seguidores no Instagram, aí elas vivem aquele mundo, tudo saudável, a criança come tudo. Quando ele entra na escola, a gente entra em choque. Porque não é a realidade das crianças. As crianças levam porcaria para a escola. A maioria leva porcaria. Eu já vi colega meu, eu tenho um nutricionista que me manda foto de lancheira com um pacotinho de bala. Nossa. Então, a gente ainda vive esse tempo. As pessoas estão cegas. Elas estão tão envolvidas com esse ativismo, com esse não ter tempo, que é comprar um empacotado e colocar na lancheira. Está todo mundo tão nesse mundo que a gente vive, que elas não estão entendendo o que elas estão fazendo com os filhos. A realidade das escolas é cruel. A realidade é cruel. E a gente não para pensar que uma criança que acorda e come um pão, por exemplo, um pão branco, e com leite, com um achocolatado repleto de açúcar, ou que come o pão lá com aquela pastinha cheia de açúcar, que é a realidade de muitos, que essa criança às vezes vai passar mal na escola. Vai fazer uma hipoglicemia, vai ter sonolência, daqui a pouco ela está indo... E eu tenho pacientes que vêm, por exemplo, com diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, que só comem açúcar e corante. Quando você faz recordatório alimentar, ele chupa bala com corante, ele come gelatina com corante, ele só come porcaria e está sendo medicalizado. Alguém prescreveu algo para ele concentrar, quando, na verdade, a alimentação dele é um lixo. Eu fico pensando onde as pessoas estão vivendo, porque, Bernardo, hoje, a gente ainda tem, infelizmente, muitos profissionais que ficam naquela linha assim, não, eu sou mais tradicional, isso é conversa de nutricionista, isso é papo, não, que isso não é bem assim, isso é genética. Ora, hoje só fala isso quem é desatualizado. Porque se a pessoa acessar www.pubmed.com, ele vai ter acesso a todos os artigos científicos que saem por minuto.
Esses artigos hoje, eles saem por minuto. Não há mais espaço para a gente dizer que a alimentação não influencia na saúde da criança, que corante não aumenta o risco de uma série de doenças. Não há mais espaço. Hoje, nem o leigo, os meus pacientes, eles chegam lá com os artigos lidos na consulta. Eles já leram o artigo, eles leram o livro que eu escrevi, eles foram lá e leram as referências. Então, nós temos que lutar contra isso, porque as crianças estão adoecidas. E muitos ainda estão naquela visão assim, adoeceu, dá um remedinho aqui, daqui a pouco a criança chega com a lista de remédio desse tamanho. É a realidade de inúmeras que eu atendo. E eu acho que, assim, transformador, é importante, necessário que mais pessoas conheçam o seu trabalho. O que você planeja para o seu futuro? Quais são os seus próximos passos? O que você está pensando em fazer? Uau, que pergunta ótima, porque eu penso nisso todo dia. Eu falo para os meus alunos que meus passos são todos friamente calculados. A gente, eu que já tenho ali meus 40 e poucos anos, a época do Chapolin Colorado, eu calculo todos os meus passos. E eu brinco e ensino isso para eles, que até um encontro com uma amiga, um jantar informal, faz parte de um propósito. Não que eu não vá fazer coisas que eu gosto, mas as coisas que eu gosto também estão dentro desse propósito. Eu tenho muitos sonhos, muitos sonhos. Eu estou criando projetos muito novos. Eu não conto os meus projetos antes deles estarem... Eu só conto quando eu vou lançar, de fato. Porque eu aprendi que faz parte da sabedoria a gente reservar aquilo que as pessoas só precisam saber naquele exato momento. E a gente vive num mundo de pessoas más também. A internet é muito cruel. A internet é um mundo paralelo ali muito cruel. Você tem que ser muito blindado em todos os aspectos para lidar. E eu lido muito bem com isso. Agora, eu tenho muitos sonhos, então, de montar novos cursos, de escrever vários livros. Nesse momento, eu tenho em mente 2 livros. E eu tenho anotado essas ideias. Talvez até ideias para mais de 2, mas eu tenho ali 2, assim, no meu radar. Então, eu quero escrever outros livros, eu quero falar outros idiomas, eu quero alcançar mais pessoas. Eu falo já inglês, enfim, mas eu quero melhorar isso, potencializar isso. Eu quero alcançar mais pessoas e eu quero crescer a Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil. Nós fizemos agora, esse ano, um congresso para 1.300 profissionais, pós-pandemia, ainda na pandemia, na verdade, mas após toda essa luta, as pessoas compareceram. Eu quero ampliar essas redes sociais. O meu maior objetivo, assim, além de tudo isso, é formar cada vez mais pessoas conscientes, sejam os profissionais, sejam as famílias. Eu realmente acredito que nós estamos fazendo um exército, que você faz parte desse exército, que eu não estou aqui por acaso, que as pessoas que estão ouvindo a gente devem fazer parte desse exército, porque elas não ouviram esse podcast à toa, há um propósito. Eu não acho que a nutrição materno-infantil é minha, não. É nossa, é Deus que criou a nutrição. Nós temos que salvar essa geração. Então, tudo que eu puder fazer em termos de estratégias de trabalho para aumentar esse alcance, tanto para abrir portas para bons profissionais, quanto para ensinar aqueles profissionais que às vezes são bons em outras áreas, mas querem aprender. Eu tenho alunos pediatras que têm 30 anos de pediatria. E são meus alunos. Na minha mentoria mesmo, vários depoimentos. Olha, minha vida é antes e depois de você. A forma de atuar é antes e depois. E eu acho incrível. E não tenho isso como vaidade. Não, eu tive uma missão. A minha missão é entregar esse amor, essa cura. Eu quero muito trabalhar e continuo trabalhando hoje. Durante muito tempo na minha carreira, então eu tive a história da Marina. Foi um start de alguma maneira que coincidiu também de eu estar lançando o livro, mas eu nunca usei essa história para me promover cientificamente ou qualquer outra coisa, nunca. Desde que eu palestrei no primeiro congresso internacional, eu nunca abordei essa história. Eu sou uma cientista, eu estou ali para falar de ciência. Mas a minha vida fala alto. E as pessoas hoje, especialmente hoje nas redes sociais, elas querem conhecer a sua vida. E a minha vida é essa história e tudo o resto que Deus fez na minha vida depois dessa história. Então, o que hoje... Agora, recentemente, eu lancei uma logo nova, porque a Andréa Frix não para. Então, quando eu ia lançar a mentoria, eu lancei uma logo nova. E, lógico, que eu trabalhei em cima do que eu queria, mas foi muito mais do que eu queria o resultado. Muito mais. A pessoa que fez o clipe, o Reels que eu postei, não sei se você viu, que conta a minha história, a menininha que nasceu numa cidade do interior. Eu vim de uma cidade do interior com 15 mil habitantes. Eu só estudei escolas públicas. A maior parte da minha vida, depois em algumas particulares, mas a maior parte de escolas públicas. Então, eu era uma improvável.
Eu era uma improvável, eu sofri na minha infância, tive coisas difíceis que eu superei. Eu sofri muita humilhação ao longo da minha vida, não só no processo da Marina, mas ao longo de toda a minha vida. E eu superei tudo isso com um propósito. Então, hoje, depois de todos esses anos, quando eu lancei essa logo, eu gravei aquele Reels com um texto, com a minha voz, um texto que eu escrevi. Uhum. E lá nesse texto, eu escrevi assim, da mãe que queria salvar a filha, à mulher que se dispôs a fazer a diferença dessa geração. E eu conto isso nesse vídeo. E aí me deu aquele insight, eu peguei essa frase e coloquei na minha bio do Instagram. Hoje eu entendo... eu abri mão do nome @nutricionista materno-infantil, ele é meu ainda, mas há anos atrás, sei lá, acho que 4, 5 anos, eu troquei para o André Frix, porque eu entendi que o meu nome já estava tão mais forte e que eu não queria crescer só para ter mais seguidor, porque o nutricionista materno-infantil atrai mais seguidor, talvez, mas eu queria que as pessoas conhecessem o meu nome, e isso foi fantástico para mim. O que eu entendo é que tudo que eu puder fazer para o crescimento que hoje a gente tem, que é a marca André Frix, o grupo André Frix, são os meus funcionários, todo mundo que trabalha comigo, terceirizados, enfim, eu vou fazer, honestamente, porque não é sobre mim, é sobre uma missão que Deus me deu. Andréia, você me lembrou muito a parábola do semeador, está semeando. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Eu quero, assim, que a gente possa ter outras conversas, outras, às vezes com temas, porque é fantástico. Toda vez que você quiser, você está aqui convidadíssima a vir. Foi uma honra para mim, a sua energia, a sua vibração. Você emana muita força, muita luz. Amém. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigada, eu que agradeço. Quero voltar sim, mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo, acompanhar a gente nas redes sociais e saber que você não está aqui por acaso, que há um propósito para tudo isso. Eu que agradeço e quero voltar sim. Convidadíssima. E você, vou deixar aqui as redes sociais, os contatos da Andréia para você seguir, enfim, compartilhar. E, claro, curte e já também se inscreve aqui no nosso canal para ficar por dentro e ficar sabendo de conversas maravilhosas como essa e outras. Até a próxima. Tchau!